que é receber a Margaret hoje para falar um pouco para a gente sobre o case da Stoxy, né? Estamos muito felizes com essa nossa atividade de hoje à noite. Antes de iniciarmos, eu quero fazer dar alguns avisos, né? A gente está colocando agora aqui no chat, né, que o nosso evento ele vai ser realizado em inglês, né? E por quê? Justamente para facilitar depois a nossa gravação desse evento e também a inserção de legendas. Mas ele vai ter, então, a tradução simultânea, né? Para que vocês possam acessar esse recurso da tradução simultânea, ele existe embaixo, né, na parte inferior da tela, existe um recurso chamado interpretação, né? Interpretation, ali embaixo. E aí você deve selecionar a língua, né, que você deseja ouvir. Então, pode selecionar inglês ou português. Ao selecionar português, né, tudo que for falado aqui vai ser traduzido, então, para o português. Qualquer dificuldade em relação à utilização dessa ferramenta, vocês podem pedir auxílio aqui através do nosso chat, tá bem? A partir de agora, então, a gente vai iniciar, a gente vai falar em inglês, tanto eu quanto a Camila, que está aqui já também presente, né? Então, e em relação às perguntas, né, da plateia, vocês podem fazê-las através do chat, podem fazê-las, obviamente, em português, que a gente faz a tradução e vai, então, também fazer as perguntas ao final à nossa palestrante. As perguntas se nós tivermos muitas perguntas que não puderem ser respondidas aqui, né, nós, então, encaminharemos depois as perguntas à nossa palestrante também para a sua resposta, tá bem? Só um minutinho aqui. Ok. Então, vamos começar o evento, né? Peço, então, que vocês, quem quer utilizar a interpretação em português, então, por favor, acesse ali na interpretação e insira português, que nós vamos iniciar, então, falando em inglês agora. Ok? Então, vamos lá. Ok. First of all... Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que estamos muitíssimo contentes com a presença da Margaret aqui conosco. A Stoxy é a cooperativa de plataforma mais conhecida do mundo e desde o início do nosso projeto, o modelo da Stoxy chamou a nossa atenção. Desde o primeiro contato, o pessoal do Stoxy foi incrível. Sempre respondiam às nossas perguntas, né, desde o início do projeto. Em 2019, quando Camila e eu conhecemos a diretora-presidente da Stoxy em Nova York, falamos que precisávamos compartilhar esse modelo com o público brasileiro. Então, estamos muito contentes com esta oportunidade para poder compartilhar com alunos, estudantes e cooperativas brasileiras essas características especiais da Stoxy. Então, eu gostaria de solicitar a Camila que apresente a Margaret e depois podemos iniciar a apresentação. Então, muito obrigado novamente a todos e todas. Obrigado, Mário, obrigado, Margaret, por estar aqui conosco. Ela está em Chicago e finalmente nós tivemos vários problemas antes, mas agora foi possível ter a Stoxy no Brasil conosco. Então, realmente estamos muito contentes, porque muitos nesta sala hoje têm utilizado vocês como exemplo de como nós podemos inovar no movimento cooperativo. Porque muitas barreiras que nós pensávamos que teríamos, inclusive com relação a leis, vocês estão mostrando a nós e ao mundo que é possível. E
por termos esse interesse na parte principal, o que é a Stoxy, por que é tão legal, mas também nós queríamos saber como que essa coisa financeira, jurídica, enfim. Nós temos então a Margaret, que é uma pessoa muito especial na Stoxy, entrou para a Stoxy como uma fotógrafa contribuinte. E aí logo ela se apaixonou com o conceito da cooperativa e colocou a sua formação em jurídica para trabalhar como uma consultora jurídica em meio turno para a Stoxy, antes de se tornar advogada em turno integral em 2015. Atualmente ela é vice-presidente jurídico, né? Então, bom, seja bem-vindo. Espero que tenhamos uma boa noite aqui com vocês. Obrigado. Estou muito contente de estar aqui, poder falar sobre este lugar que eu passei um bom tempo, né, a Stoxy. Eu vou compartilhar a minha tela, espero que funcione. Bom, deve dar certo, mas a gente nunca sabe, né? Bom, aí vamos nós. Bom, espero que vocês possam ver aí. Bom, excelente, muito bem. Então, como eu sou o vice-presidente jurídico da Stoxy, meu nome é Margaret Vincent, e de fato eu comecei aqui o meu tempo na Stoxy como uma contribuinte. Eu estava trabalhando na área jurídica, não estava muito empolgada, então eu me inscrevi aqui para entrar, eu me candidatei, e aí eu também, depois de ingressar, eu concorri nas eleições, mas eu perdi de vareio aqui. E também eu falei com os cofundadores sobre trabalhar para a Stoxy. Realmente eu fui gerente do escritório, mas eles precisavam de uma ajuda na área jurídica, então eu comecei como 10 horas por semana nesse cargo jurídico, e em 6 meses eu saí do meu emprego anterior e comecei a trabalhar em turno integral, primeiro como consultora sênior e depois de vice-presidência de governança, e eu passei um ano, né, como vice-presidente de conteúdo e seguindo trabalhando com uma das cofundadoras no lado de conteúdos, e depois eu voltei para o cargo de vice-presidente jurídica e passei a maior parte do meu tempo em licenciamento e propriedade intelectual e governança. Eu fiz vários contratos com clientes e contratados, e também as políticas, né, com relação à cooperativa. Então, vamos ver o que é a Stoxy. É uma agência de foto, vídeo, ilustração. Nós não vendemos o conteúdo, mas sim a licença para utilizar o conteúdo para empresas comerciais e publicações. Estes são alguns exemplos apenas. Vocês podem ver que eu gosto muito de Spotify. Eu tirei ali uma screenshot, mas a maior parte das capas de playlist no Spotify são específicas para artistas e são de imagens da Stoxy, Pandora também, e fazemos muito trabalho com Pantone, que é super legal. Nós adoramos o que eles fazem. Bom, esse aqui eu vou incluir uma capa de um livro, que vocês podem ver aqui abaixo também, e também sites. E, como eu disse, publicações, temos imagens utilizadas nos anúncios do Super Bowl, enfim, em todos os lugares. E trabalhamos com clientes tão grandes como Google, Apple, Amazon, Facebook, até organizações sem fins lucrativos, cooperativas e consultórios médicos, enfim, realmente nós temos uma ampla gama, né, de clientes. Bom, a indústria
banco de dados realmente não tem sido muito gentil aos artistas. A maior parte das agências estavam pagando cerca de 30% da venda para o artista, e os preços para essas peças visuais estavam caindo bastante. Então, a Stocksy foi fundada para contra-atacar isso. Então, os nossos co-fundadores também cofundaram uma outra empresa. E o que eles ouviram depois disso foi uma frustração de vários artistas, e então fundaram a Stocksy para fazer de forma diferente, para deixar com que os artistas tivessem controle e também pagar um preço justo aos artistas. Então, ao invés de dizer 30% ou 40% para os nossos artistas, eles têm de 50% a 75% de cada venda. Uma das mais altos percentuais pagos na indústria. Tem algumas agências que tentam até se equiparar. Uma outra parte chave de como nós pagamos com justiça é que cuidamos muito com relação ao desconto. Então, a maioria das agências, vocês obtêm um desconto para uma compra de um cliente que diminui o preço da imagem como tanto, ou videoclipe, dependendo do que estiverem comprando. E o artista recebe um percentual, né, desse valor. E se nós descontarmos da Stocksy, esse desconto é só da Stocksy e não para o artista. Nunca pagamos menos para o artista, a não ser o preço total. Bom, isso limita a nossa capacidade de oferecer grandes negociações, mas achamos que é muito importante, faz parte do motivo por que nós temos esse conteúdo de qualidade que nós temos. Muito bem. Então, a Stocksy. Bom, aqui de fato é a foto do primeiro dia, né, que a Stocksy, que o site foi lançado. Ele foi em 2014, né, que entrou no ar o site. Não, a empresa foi estabelecida em 2012 e o site entrou no ar em 2013 e eu ingressei na empresa em 2014. Bom, começou com uma ideia, $1 milhão e 5 membros da equipe. Bom, e os 5 estão ali na tela, e começamos com um empréstimo de $1 milhão de uma empresa de um dos cofundadores. Este foi o único dinheiro que nós tomamos. Não é muito comum isso, né? No mundo de cooperativas. Podemos fazer isso porque o nosso produto era sólido e bem-sucedido. Então, nós começamos a lucrar já no primeiro ano de abertura, e aí podemos devolver esse $1 milhão nos primeiros 4 anos. Bom, agora eu quero mostrar a vocês os nossos números atuais. Bom, no último ano, nós vendemos de $13 milhões de conteúdo, pagamos mais de $7 milhões de royalties aos artistas, e com o tempo, desde que estamos aí atuando, já pagamos mais de $7 milhões em royalties, algo muito incrível. Nós temos agora cerca de 1.578 associados, cobrindo 69 até 70 países. Enfim, esse número está crescendo sempre. Então, novas pessoas estão sempre entrando, né, de vários lugares do mundo. E estamos contentes em apresentar conteúdos, né, de todas as partes do mundo. E nós temos 57 funcionários. Eu dizia que nós trabalhávamos metade no escritório e metade remoto. Agora todo mundo está trabalhando, né, em home office. É interessante isso em todo mundo, né? Mas esses 57, metade deles estão no Canadá e a outra metade são contratados assim nas outras partes do mundo. Alguns também nos Estados Unidos. Além disso,
além desses pagamentos de royalties, eu devo mencionar que tivemos o prazer de pagar patrocínio aos nossos contribuintes durante alguns anos, não todos os anos, mas durante muitos anos nós tivemos um 2020 bem sucedido, então tivemos uma participação nos resultados pagas aos associados. No passado, nós pagamos 200 mil ou 300 mil dólares americanos como participação nos resultados. E a forma como nós dividimos isso é que 90%. Bom, nós temos sobras, né, no final do ano, e o Conselho vai definir como isso vai ser devolvido. Neste ano, como nós tivemos um excedente superior, então nós tivemos fundos operacionais e parte disso vai ser utilizado em ensino e também em entidades de caridade. 90% desse valor é pago aos artistas, e isso se baseia como são vendidos, né, os conteúdos que lhes pertencem, e 10% representam o nosso faturamento. E as outras duas classes têm essa participação nos resultados de forma diferente. Como você sabe, nós somos uma cooperativa multi-stakeholder, ou seja, com vários stakeholders. Bom, eu soube que isso não é muito comum no Brasil, multi-stakeholder. Bom, a nossa cooperativa foi estruturada, originalmente a classe A eram os cofundadores e a classe B eram os consultores executivos e a classe C os artistas. Havia uma limitação do número de associados para esses grupos, né? Inclusive um limite de 1.000 artistas, e que nós percebemos logo no início, né, que nós tínhamos que repensar esse limite. Quando eu comecei, a classe de cofundadores passaram para consultores. Então, quando nós passamos da nossa sede de Alberta, no Canadá, para British Columbia, para a Colômbia Britânica, realmente nós fizemos uma reconfiguração e aí elaboramos também o estatuto, né, que eu redigi. Então, espero poder responder as perguntas de vocês nesse sentido. Bom, e agora nós temos, então, a classe A, que são os consultores, são 5 membros do conselho, né? Não, talvez não seja assim no futuro, mas está configurada neste momento. A classe B são os colaboradores, atualmente inclui funcionários em turno integral e também contratados ou parceiros. E a classe C são os artistas. De longe, o maior número de pessoas, e incluem 2 membros do conselho. São 9 conselheiros, 5 da classe A, 2 da classe B e 2 da classe C. E, como eu disse, os pagamentos são diferentes, né? A classe A divide uniformemente e a classe B atualmente utiliza um sistema de senioridade e se baseia nos anos de serviço, né? Provavelmente isso vai mudar, isso está sendo discutido. Bom, mas funciona. Eu sei que tem algumas perguntas sobre os conflitos de interesse entre os grupos. Bom, por sorte, os consultores executivos e os colaboradores estão muito comprometidos aos artistas. A maior parte da nossa tomada de decisões se baseia naquilo que a classe C vai se beneficiar. E os colaboradores têm interesses diferentes, mesmo
se eles são diferentes, tem um entendimento contínuo que todos estamos aqui para apoiar os artistas. E nós, logicamente, temos um mesmo objetivo, né? Então, por isso que não deve haver um conflito de interesse. Nós temos que pagar o melhor possível para os artistas. Esse é o objetivo. E, obviamente, nós somos uma cooperativa de plataforma, como foi dito. Nós temos ações de associados e também ações de não investidores. E, de fato, acredito que a configuração original era para ser ações de investimento, mas não foi. Então, não acrescentamos isso. E podemos até considerar isso adiante. Eu adoro dessas ações de associados, porque colocamos todos na mesma página, né? Uma ação é $1, você pode ter centenas delas e não faz muita diferença. Então, a situação que nós temos é um associado, uma ação, um voto. Vamos ver o que mais. Bom, os desafios internacionais, obviamente, com mais de 70 países representados, há desafios, com certeza. E eu coloquei os dois principais aqui, que parecem estar captados. Bom, são os diferentes idiomas e fusos horários. Como vocês podem imaginar, tentar marcar uma reunião quando todos estão disponíveis é quase impossível. Nós podemos fazer um trabalho bem legal para obter, digamos, os Estados Unidos, Canadá e Europa, mas temos um quadro de associados muito forte, por exemplo, na Austrália, e é um fuso horário completamente oposto. E isso é muito desafiador. E, logicamente, as diferenças de idiomas e a nossa capacidade de oferecer as informações também, logicamente, a gente sempre tem que ter isso em mente. E as soluções para esses desafios têm sido bem práticas. Realizamos, às vezes, assembleias ou reuniões múltiplas. Neste ano, em janeiro, tivemos uma assembleia ao vivo, live. Era meio-dia aqui e 10 horas da manhã na sede em Victoria. Então, um horário bastante razoável para muitas pessoas. E também, como teve a gravação dessa assembleia, né, eles pudemos rodar de novo à noite aqui no meu horário, de modo que os participantes na Austrália, por exemplo, pudessem participar sem ter que atrapalhar o seu trabalho diurno. Então, nós apresentamos novamente, fizemos uma repetição dessa em vídeo, né? E aí com participação, com perguntas e tudo. E logicamente nós não forçamos as pessoas a participarem em tempos horários diferentes. E registramos e gravamos, permitindo que os associados podem assistir novamente, porque como não puderam assistir ao vivo, em função do fuso horário, ou se precisam trabalhar com a tradução, ou olhar novamente para ver alguma coisa que não ficou bem clara, porque realmente não é o idioma dessa pessoa. Então, praticamente, enfatizamos geralmente isso para a Assembleia Geral, colocar com a transcrição, porque realmente esse é um dos principais projetos para mim, né? De fato, começou porque eu tenho um amigo que é membro associado da cooperativa, estava ouvindo e ela não pôde seguir a apresentação em vídeo de forma muito fácil. Então, percebemos que a transcrição seria um benefício para alguém como ela, mas também para a tradução depois que pudesse ser feita, e vimos grupos de pessoas que atuam na mesma área e poderiam trabalhar na tradução disso, por exemplo, na China, né, e poderiam
fazer a tradução lá para essa comunidade. E também nós procuramos contratar internacionalmente assim que possível. Então, nós temos pessoal de vendas e apoio de artistas que falam vários idiomas. Isso nos permite ajudar. Bom, nós temos uma comunidade de hispanofônicos, né, muito grande, então isso ajuda bastante a realizar reuniões e comunicações nesses idiomas. Uma das outras coisas que funciona muito bem, tendo um grupo internacional, é que a maioria desses artistas são contratados independentes por opção. Bom, eles podem administrar seu próprio negócio e nós somos simplesmente a plataforma que utiliza a licença deles. Bom, dar a forma, as cooperativas de plataforma, dando a forma. Bom, nós temos esses princípios que são ainda pertinentes e excelentes, mas a forma como eles foram implementados tradicionalmente pode ser bem diferente, em função de como o nosso mundo está atualmente. Então, um exemplo bem simples disso são as assembleias. Por exemplo, as leis das cooperativas são escritas como os membros se reúnem numa sala e discutem os assuntos. Isso não é tão simples quando falamos de uma plataforma, de uma comunidade internacional. Então, nós temos feito coisas como passar as resoluções para as nossas assembleias gerais anuais, onde tem mais tempo para processar isso. E consideramos assembleias como sendo o que nós fazemos isso gravada ou ao vivo e depois é gravado. E a forma como nós fazemos essas determinações é como nós vemos o objetivo, a intenção original da lei. Então, a intenção original do espaço e tempo para discutir entre si e chegar a um consenso. Então, nós fazemos isso num fórum, ao invés de fazer numa assembleia ou reunião ao vivo. Ajuda a modernizar e também a questão das diferentes fusos horários e dar tempo para as pessoas traduzirem e colocarem os posts nos seus idiomas. E é maravilhoso também, de acordo com a legislação da British Columbia, ou Colômbia Britânica, aqui na costa oeste do Canadá, não há muitos detalhes nessa legislação, dá os princípios e ideias, e aí você pode trabalhar muito bem com isso. E eu faço. Assim, o meu argumento é aquele, se a gente pode explicar a intenção original, e aí nós tentamos experimentar alguma coisa fora do comum. Nosso processo de resoluções, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Nós queremos dar espaço e tempo para as pessoas discutirem, entender e fazer perguntas antes da gente passar para assembleia e votação. Bom, eles apresentam essas resoluções numa assembleia e não estava dando certo no início. Então, houve muita tentativa e erro, e era assim que a gente estava trabalhando. Bom, as comunicações com os associados realmente é vital para a participação dos associados e também para os associados internacionais. Isto aqui apenas para vocês terem uma ideia. Nós temos esse portal de cooperativa, incluindo um menu ali que permite que vocês vão aos fóruns para discussões, as notícias dos associados, as resoluções que eu expliquei agora há pouco também. Aqui o diretório com todos os associados, nós oferecemos estatísticas mensais, uma base de conhecimento e também briefs criativos. Este é um exemplo dos nossos fóruns, vocês podem ver. Por exemplo, se
o mandato dos diretores de classe C deve ser mudado, então isso pode ser colocado como uma resolução. Aí, enfim, venha trabalhar conosco, né, para editor de vídeo júnior, ou também sugestões de limpeza de metadados e sugestões e vários outros exemplos de como essa comunicação pode funcionar. Aqui são outras comunicações. Nós realmente temos feito relatórios nos últimos anos. Vocês podem ver o resumo do Conselho de Administração, com os posts, as estatísticas. Damos muitos dados e estatísticas para os contribuintes, e então eles têm informações que precisam para produzir conteúdo que vamos vender. E também e nós queremos assistir a esses contribuintes com relação ao que os compradores podem querer ou não. Então, nós, nos briefs de 2021, nós tentamos produzir esses briefs ou resumos mensalmente, dependendo do que nós tínhamos à disposição e os recursos. E caso se perca algo, esse é um excelente exemplo de como as equipes de comunidade e relações vai fazer. Então, esse é um relatório do que eles fizeram, sabendo que essas coisas podem ser vistas. Então, eles reúnem todos os itens que foram postados numa lista, e ali estão os links, né? Então pode-se ver tudo. E estas são as informações de negócios e a parte de ensino também, e a participação da comunidade. E agora o processo de resolução. Então, nós trabalhamos muito forte nisso. Vocês podem ver que as propostas da comunidade e como elas aparecem no nosso sistema. Este é um processo bastante simples. Não, estou brincando, logicamente não é. Observem, então, que todos os itens laranjas são tarefas automatizadas no sistema. E esta aqui é uma outra forma mais fácil de entender. Então, é um sistema que é aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós não estabelecemos tempos onde tudo vota. Nós deixamos durante todo o ano. Facilita para os funcionários também e dá bastante tempo para os contribuintes discutirem. Então, nós começamos, então, com uma ideia para a discussão, que é apresentada pelo contribuinte. Então, isso vai para uma discussão no fórum, e aí, então, há uma votação. Esse é o nosso primeiro nível de votação. Não é que nós estamos fazendo isso ou não. Isso é interessante para a cooperativa. Se nós não tivermos uma maioria de associados interessados, nós não procedemos como uma resolução. Geralmente, eles procedem, realmente houve poucas que não seguiram adiante, talvez algumas que não sejam benéficas para a maioria dos associados, mas aí faz sentido, nós não vamos priorizar coisas que ajudam apenas alguns associados, ao passo que outros projetos apoiam todos eles. Então, nós temos assim, se for sim, na votação, a resolução é revisada, né, pelo conselho, né, aí pode ser aprovada, rejeitada ou passar para a votação. Bom, se for rejeitada, isso não é benéfica para o negócio, então passa para a votação. Aí tem um comitê, que eu participo nesse comitê, e também tem pessoal de governança, e também os conselheiros, né, das classes B e C, e nós vamos trabalhar juntos para redigir, então, essa resolução. E talvez aí a gente trabalhe num texto para ver, bom, isso talvez não seja facilmente traduzível, ou talvez não faça sentido para todos. Então, nós temos um processo, né, para elaborar essas resoluções. Quando estiver pronta, passa para votação. Se for aprovada, é colocado no roadmap. Se não, nós seguimos adiante com outras coisas. Bom, este é o meu e-mail.
O link também é para a página de candidatura, se vocês quiserem, tiverem vídeos ou ilustrações, enviem para lá. Então, e se inscrevam, sempre estamos buscando novos associados ou associadas. Era essa a minha apresentação. E aqui eu paro de compartilhar a minha tela. Muito bem. Muito obrigado, Margaret. Vocês têm contribuintes brasileiros? Não, eu deveria ter verificado isso antes, eu vou ver. Talvez, mas podemos utilizar mais, tá bem? Bom, isso é interessante porque nós achávamos que nossas cooperativas aqui no Brasil são tão rígidas, onde nós podemos estar presentes, que é incrível para nós estar incrível estar em mais de um país. Mas, enfim, a minha primeira pergunta é bem ampla. Aqui no Brasil, nós somos cooperados ou pessoas cooperativas, estamos muito interessados nesse sentido. Mas como é que o mercado vê a Stocksy? Como uma empresa de TI, como uma plataforma de fotógrafos? Todo mundo entende como uma cooperativa ou não? Não, isso é mais um negócio. É uma pergunta interessante. O marketing, bom, descobriu que estar numa cooperativa talvez não seja o principal ponto de venda para o nosso cliente. Dito isso, eu sei que isso me deixa muito triste, mas, dito isso, eu utilizo toda vez quando estou negociando com clientes. E vocês vão... se eu estou falando com alguém que, de fato, é o nosso comprador, especialmente se for um designer, por exemplo, eles adoram essa natureza de cooperativa. Eles adoram que a gente trate os nossos artistas de forma justa. Bom, se você tiver um sistema como Google, Amazon, eles simplesmente estão fazendo o trabalho deles, eles querem preço, eles não se importam muito. Isso sempre é de partir o coração, mas é alguma coisa que a gente explica bastante em termos da nossa capacidade de desconto limitada. E também outros processos, por exemplo, licenciamentos de uma forma diferente, onde a gente tem que obter uma permissão do nosso artista e também ter uma relação mais forte com eles. E eu geralmente não é um grande ponto de venda, um argumento de venda, mas também não é relevante também. Eu acho que a gente é mais visto como uma outra agência de banco de imagens. Por exemplo, e também, de repente, a nossa equipe pode pensar como nós somos uma empresa de TI. Bom, nós somos bastante ágeis e podemos ser qualquer coisa assim. Margaret, gostaria de perguntar sobre essa questão das cooperativas de multi-stakeholder, como você mencionou antes, porque na nossa pesquisa sobre as cooperativas de plataformas, percebemos diferentes cooperativas de plataformas no mundo que são formadas assim como uma cooperativa de multi-stakeholder. E você disse que essa questão dos conflitos, que vocês focam no principal objetivo da cooperativa, ou seja, melhorar os resultados para os artistas, no caso de vocês. Eu gostaria de lhe perguntar como nós podemos lidar com essas diferentes classes. Eu sei que vocês têm assembleias específicas para uma classe e também assembleias para todas as classes. E você falou também sobre isso. Por exemplo, que os associados ou membros da classe A são os cofundadores, os investidores na cooperativa, e vocês tiveram que estabelecer diferentes classes dessa forma? É isso ou não? Não, não é. Essa foi a estrutura inicial, com os cofundadores,
na classe A e eles poderiam comprar mais ações. É aí onde houve um pouquinho de confusão com relação à estrutura acionária, porque apenas estrutura não faz sentido. Eu acho que o objetivo foi ter um poder adicional para esses cofundadores, mas acabou não ajudando, o que me deixou muito contente. E a classe C, com os artistas, é para eles que nós fazemos tudo. Então, a classe de artistas geralmente não tem assembleias independentes. Eles são os nossos produtores, são o motivo de nós termos esse produto. Então, até as nossas assembleias gerais são direcionadas para eles. As classes A e B têm as suas próprias assembleias ou reuniões e geralmente são para negócio específico de classe. A classe A, por exemplo, tem 5 membros, 5 associados e 5 conselheiros. Se nós queremos acrescentar um outro conselheiro, bom, recentemente tivemos uma discussão, uma assembleia para discutir essa nomeação de um conselheiro, e é possível a nomeação de um outro conselheiro. O classe B é colaboradores ou funcionários, enfim. Bom, essas assembleias geralmente são práticas. Como é que nós vamos lidar com essa distribuição de resultados? Porque é um grupo pequeno, então nós falamos muito, né, como colaboradores e funcionários, logicamente tem muita fala. Então, realmente, nós não temos coisas incrivelmente difíceis, né, nesse grupo, eu percebo. Mas, tendo esse propósito de ação, realmente os conflitos são mínimos nesse sentido. Bom, eu acho que uma pergunta na qual estamos interessados é sobre o conflito de interesse entre essas classes. Normalmente, aqui no Brasil, nós não temos vários stakeholders. Como é que vocês lidam? Vocês têm ações específicas, como vocês definem as assembleias? Por exemplo, você mostrou que tem uma forma assíncrona de ter um fórum, né, para a assembleia, mas lá nós temos a classe C, os contribuintes, ou os funcionários podem trabalhar também, eles podem votar assim. Bom, definitivamente, bom, quando o nosso quórum está formado, 10% dos votos são artistas e pelo menos um representante de cada classe. Então, para que alguma coisa passe para votação, vocês têm que ter uma aceitação das outras classes. Cerca da metade dos membros da classe B também são classe C. Bom, eu sou funcionário e contribuinte, então os interesses aí são tão diferentes nesse sentido. Em termos de lidar com conflitos, tem muita conversa, muita discussão a respeito da priorização. Bom, geralmente nós temos mais projetos do que dinheiro para rodar esses projetos. Então, temos que ver o que faz mais sentido para as pessoas. E realmente tem sido muito útil, né, para nós, no sentido de lidar com esses conflitos. Bom, nós temos ele entre os artistas, porque nós temos aí uma ampla representação de pessoas que fazem isso como trabalho de turma integral e algumas pessoas que fazem apenas de hobby, né? Então, pessoas em locais onde realmente é caro produzir conteúdo, e em outros locais não é tão caro, é até barato produzir conteúdo. E originalmente utilizávamos a expressão
que eu não gosto de usar mais, nem me lembro até qual é que é. É alguma coisa até que eu já esqueci, mas enfim. Sustentável, era isso. Como se fosse uma renda sustentável. Esta era uma das promessas originais que a Stocksy tinha. E eu percebi rapidamente que a ideia de renda sustentável das pessoas poderiam ser bem diferentes, dependendo de onde moram, do que fazem e todas essas coisas. Então nós nos afastamos disso. Nós tínhamos muitas discussões sobre como definir sustentável, como tornar justo e equitativo. E o consenso que nós chegamos não vamos falar mais sobre isso, porque isso não é aplicável, né, num grupo tão diverso assim. E muitas dessas coisas a gente vai aprendendo, né, com o andar da carruagem. Por exemplo, muitos desses estatutos que nós percebemos depois que não iam dar certo ou funcionar. Por exemplo, nós começamos com uma conversa hoje, nós começamos a ter mais associados, enfim, como nós vamos mudar para um quórum mais baixo de 10%, mas nós não chegarmos a isso, não é útil para nós. Então, realmente, é uma experiência de aprendizagem constante. Então, nós temos que pensar criativamente sobre como resolver esses problemas. E realmente não tem uma pergunta definitiva. Obrigado. Bom, nós tínhamos perguntas anteriores e realmente você cobriu durante a apresentação. Mário, você gostaria de falar com o grupo para ver se tem perguntas no chat? Sim, nós temos várias perguntas do público. Eu vou tentar uni-las, né, em algumas poucas. Bom, isso é realmente o meu trabalho nas assembleias aqui. Eu tenho que compilar tudo. Bom, primeiro, quando nós estudamos a plataforma de economia, de como escalar a plataforma, quais são os desafios? Então, tinham duas perguntas. A primeira é como é o processo de admissão e retirada e saída de associados? E se tem uma política para aumentar o número de associados? Realmente uma pergunta muito interessante. Bom, geralmente o Stocksy tinha um limite de 1.000 associados e ficou claro que o negócio cresceu mais rápido do que se esperava. Então, eu acho que a ideia original que a gente seria apenas uma pequena empresa, né, com com conteúdo de alta qualidade, mas nós percebemos desde o início que nós não tínhamos conteúdo suficiente para continuar vendendo para esses compradores. E o nosso número limitado de artistas não iria ter condições de produzir o conteúdo que demandavam os clientes. Então, nós percebemos que tínhamos que eliminar esse limite. Foi muito desafiador. Tinham 3 ou 4 iterações com relação às resoluções, como trair contribuintes que não eram associados. Nós falamos também, por exemplo, remover o limite e abrir tudo. E os membros existentes não queriam, digamos assim, não queriam perder a renda, porque a gente ia acrescentar mais gente. Eles queriam que o conteúdo deles tivesse um alto valor. O que nós podemos fazer, então, no final, foi uma resolução onde nós removemos esse limite de 1.000 associados, mas a cada ano os associados têm que votar. Então, estamos chegando agora na terceira votação. Então, essencialmente, a nossa forma de dizer, prometemos que nós íamos abrir os portões. Estávamos pensando sobre a necessidade de vocês, não queremos crescer rápido demais, mas nós temos que continuar crescendo. Bom, eles não necessariamente confiavam. Bom, a confiança é uma coisa muito importante entre os associados, especialmente na indústria de banco de dados. Mas nós tínhamos que continuar crescendo gradualmente. E nós
rejeitamos cerca de 80% das pessoas que estavam querendo entrar, pelo menos. Então, nós crescemos lentamente e vimos que, então, eles votaram em não restabelecer o limite. Realmente foi uma decisão muito difícil, né? Nós tomamos várias mensagens dizendo, bom, a capacidade desse voto dá controle, então nós íamos nós vamos ver então como vai funcionar isso. Em termos da nossa missão de admissão e saída da cooperativa, estamos abertos no sentido de que qualquer um pode se candidatar, mas somos muito exclusivos em termos de quem aceitamos. Então, certamente isso pode ser problemático em termos de cooperativas. Também nós temos visto que faz parte por que nós temos sido tão bem sucedidos, né? Tem um novo livro publicado sobre Julia Shore, sobre o gig work, e ela dedicou um estudo a Stocksy, e tem várias conversas sobre as cooperativas e plataforma em todo o mundo também. E nós somos uma cooperativa, ainda estamos trabalhando na regra de 20-80, 20% dos nossos contribuintes fazem 80% do nosso dinheiro ou lucro. Talvez vocês já ouviram falar disso ou não, mas é assim que trabalhamos. Então, nós fazemos uma revisão completa do trabalho do artista para certificar de que ele pode atender às nossas expectativas de qualidade e criatividade, e também se eles entendem o que é uma cooperativa, onde eles são coproprietários e fazem parte disso. E também nós certificamos de aceitar pessoas que, essencialmente, não vão tirar vendas de outras pessoas. Ou se pessoas têm conteúdo semelhante ou atuam numa mesma região. Enfim, em termos de retirada da cooperativa, quando tínhamos um limite, bom, a gente tinha que eliminar alguns, senão não teríamos espaço para crescer. E quando eliminamos o limite, paramos de fazer isso. Mas aí tem a questão do quórum, e aí as pessoas estavam contribuindo. Nós procuramos fazer isso de uma forma holística, dando uma chance para eles serem mais ativos. Bom, se você não colocar nada lá, não carregar nada lá de conteúdo, você vai-se embora. Bom, se tem alguma coisa que você tem interesse, de tempos em tempos, bom, eu tive uma situação, um problema na minha família, eu não pude produzir trabalho, olha só, realmente isso não é para mim. Então, a gente vai lidar com essas retiradas. Então, as pessoas podem sair a qualquer momento que quiserem. É um processo bem simples. Não temos assim muita preocupação, né, se as pessoas querem sair. Respondi a sua pergunta? Sim. Bom, estamos finalizando, mas tem mais uma pergunta do nosso público. É muito interessante porque aqui estamos tentando estabelecer diferentes instrumentos para governança digital. Vocês utilizam nesse fórum de resoluções? Uma pergunta, então, você poderia explicar como vocês estabeleceram esses instrumentos de governança? E se vocês têm algum algoritmo para experimentar, então, ou testar esse processo automático, ou se você acha que funciona bem esses instrumentos de governança.
Sim, em termos de estabelecer como nós criamos a ferramenta, isso aqui foi um trabalho de pensadores bem criativos. Então, tinha pessoas bem artísticas e o pessoal da área técnica. E juntos, nós... Bom, tem aqueles que têm a ideia e o pessoal da técnica pode ver o que é viável ou não. Então, elaborar esse processo de resolução foi desenvolvido pelo ex-CEO e o atual, que tinham uma formação em operações, e tentamos automatizar o máximo possível, né? Então, essa automação sempre está por trás da nossa mente, né? E é assim que esse processo foi iniciado aqui. Mas nós sabíamos como fazer porque já tínhamos feito antes. Então, nós sabíamos que precisávamos estabelecer um comitê para ver como deveria ser redigida ou elaborada uma resolução, porque a gente não tinha como ensinar as pessoas, enfim, como funciona uma resolução. Nós sabíamos que o conselho tinha que entender o processo e comprar a ideia antes da gente seguir adiante. Sabíamos que nós recebíamos muitas solicitações de sejam sugestões, enfim. Então, a ideia para discussão também aconteceu. Em termos de como funciona, bom, eu tenho uma sensação que a maioria desses contribuintes vão dizer que não gostam. E eu odeio dizer isso, mas, de novo, nós temos mais projetos do que temos dinheiro e tempo para executá-los. E o que acontece, uma resolução pode ser aprovada e eles querem imediatamente, né? E nós temos que trabalhar dentro do nosso roadmap. Então, por exemplo, nós tivemos uma votação sobre 7 contas de contribuintes que queriam uma opção para permitir que os funcionários trabalhassem com uma carga de conteúdo para ver o lado financeiro dessas coisas. Então, realmente foi um grande projeto. Foi bom, mesmo se passasse como resolução para todo, ia beneficiar apenas um pequeno grupo de contribuintes, talvez 20 apenas. Então, nós recusamos e devolvemos para outros projetos. Bom, nós perdemos um pouco de confiança, logicamente, porque eles estavam ignorando isso. Então, neste ano, nós percebemos que precisávamos priorizá-lo e para recuperar essa confiança. Então, é um processo. Bom, eles não gostam, né, que o conselho de administração recuse isso. Bom, às vezes o conselho rejeita, às vezes é uma proposta para que um fornecedor, enfim, possa representar um conflito de interesse para um cliente. Então, às vezes nós podemos estar preocupados se vamos fazer alguma coisa que eles talvez gostem ou não. Então, nós temos que era uma ferramenta interna que nós desenvolvemos, que algumas pessoas olharam e, bom, deveria estar um código ali, mas não tinha, e realmente nós tivemos contribuintes muito infelizes e tivemos, assim, uma dificuldade, tivemos que discutir bastante, explicar e também recuperar bastante a confiança. Então, não é fácil, né, desenvolver um sistema assim. Bom, é incrível que, embora nós sempre tenhamos que melhorar, Margaret,
Por exemplo, eu me lembro de um artigo que foi escrito em 2018 ou 2019, antes da pandemia. Você é a única que está falando sobre outras opções dessa democracia digital. Então, é também assíncrono, né? Sim, nós podemos fazer uma transição nessa realidade da pandemia de uma forma bastante fácil. Eu já estou trabalhando em home office já há quase uma década. Bom, eu tinha uma equipe que estava atuando totalmente em home office, de forma remota. Então, a divisão que existia entre as pessoas no escritório e as pessoas que trabalhavam em casa já se foi. Todo mundo que trabalha em home office já percebe quais são os desafios de uma forma diferente. Como eu disse, nós tínhamos uma sede, nem falo mais da sede, porque essa divisão já não existe mais. Nós somos a sede e não a sede física, o escritório. Então, isso trouxe muitas inovações para nós e também porque vocês têm características e recursos para os associados e também como proprietário. Quando estamos digitalizando as coisas nas cooperativas, sempre você diz para o cliente, mas nunca para os donos, os cooperados. Muito obrigado por compartilhar conosco e o Mário agora vai fazer o encerramento. Bom, eu poderia falar durante horas sobre isso aqui. Realmente foi incrível. Muito obrigado por compartilhar conosco a sua experiência e muito obrigado, não apenas por hoje, mas por todo o apoio que você nos deu. E também obrigado ao público e também ao intérprete. Muito obrigado. Então, nós queremos manter em contato para trocar informações, porque aqui estamos tentando estabelecer um modelo para cooperativas de plataformas e mesmo com sugestões para a nossa lei de cooperativas brasileiras. Você mencionou que a lei na Colômbia Britânica é bem flexível e é melhor pensar em novos modelos de cooperativas. E aqui no Brasil, nós temos uma lei com algumas restrições. Agora, depois da pandemia, nós tivemos já assembleias digitais, mas antes a gente não poderia fazê-las. E nós tivemos que mudar algumas coisas na nossa legislação, especialmente com relação ao financiamento de novas cooperativas, etc. E eu acho que a nossa comunicação, podemos trocar informações, então isso pode nos ajudar a realizar essa tarefa, né, desse projeto. Bom, eu sou meio lenta, né, em responder, sempre é um problema aqui, mas eu vou tentar responder a você, sempre é um desafio. Mas muito obrigado, então, por me receber aqui. Bom, obrigado a todos e até mais. Cuidem, até mais. Tchau, tchau.